Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é DHCP. O tópico a ser abordado nesta aula é DHCP. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender e explicar o funcionamento do serviço de DHCP dentro da rede. Hoje, falaremos sobre o que ocorre quando um dispositivo novo é inserido na rede. Dentre todos os serviços que uma rede de computador possui, embora seja difícil definir qual deles é o mais importante, o DHCP certamente está entre os 3 mais importantes. O que é o DHCP? O DHCP é o endereçamento dinâmico de todas as máquinas. Só para você ter uma ideia, uma rede de 10, 15 nós, 10, 15 hosts, talvez seja simples de você fazer o endereçamento, de fazermos o endereçamento na mão, através de uma planilha eletrônica. Tá? O que é fazer o endereçamento eletrônico, o endereçamento da máquina na mão? É você ir máquina a máquina, colocando um número IP nessa máquina. Esse número IP são esses números que definem o perímetro de uma rede, o tamanho de uma rede de computadores. Como eu disse, com uma quantidade pequena de hosts, você resolve isso tranquilamente com uma planilha eletrônica. Agora, se a sua rede tem 50, 60, 70 nós, controlar IP na mão é algo que certamente você terá dificuldades em fazer. Por que eu digo isso? Os IPs, os endereços IPs, eles são únicos na rede. Não se tem 2 máquinas com o mesmo endereço. Quando isso ocorre, você vai ver que a máquina logo de cara, assim que carregar o sistema operacional, vai dizer a você que há um conflito de IP. E aí já viu, até você encontrar aonde foi que você setou esse IP, onde foi que você configurou esse IP, você já perdeu muito tempo. Sem dizer que se 2, 3, 4 máquinas estiverem desligadas e você perdeu o controle disso, você vai ter 2, 3, 4 vezes conflitos de IP na rede. Virou uma bagunça, é difícil de resolver, é difícil de encontrar e a melhor maneira talvez seja começar do zero. Já pensando nisso e com todos esses problemas no início da concepção das redes de computadores, surgiu o DHCP. O DHCP, ora é confundido com um serviço, ora é confundido com um protocolo. No fundo, DHCP é um protocolo, mas quando você habilita o serviço de DHCP num servidor, aí sim o protocolo passa a funcionar. Então vamos lá. Tenta imaginar que você está administrando a sua rede de computadores, você já sabe o que é um serviço de DHCP, você sabe que o DHCP no fundo é um protocolo, isso tudo já foi habilitado, o serviço foi startado, foi iniciado, foi configurado e o protocolo já está funcionando. Ou seja, o endereçamento na sua rede agora é dinâmico, você não precisa mais se preocupar com isso. Você tem que se preocupar apenas com a quantidade de hosts, com a quantidade de endereços que o seu DHCP vai fornecer. Então chega uma máquina nova, você configura essa máquina nova e põe essa máquina na rede. Assim que um host novo entra na rede, a primeira coisa que ele faz via broadcast é um alerta, vamos dizer assim, um sinal para todas as redes, para todos os computadores da sua rede. E aí não importa se isso é servidor, se isso é máquina, todo mundo vai receber, tá? Então, através de um broadcast, esse novo nó, o que ele faz? Ele anuncia que é novo e pergunta quem é o DHCP, como você pode ver na figura. A primeira pergunta, a primeira ação dele, então, é perguntar quem é o DHCP na rede. Uma rede de computadores, ela pode ter mais de um DHCP. É óbvio que em condições especiais. No geral, o que você tem é um DHCP só. Talvez se você for um administrador um pouquinho mais precavido, você tem uma máquina, um servidor com o DHCP habilitado e funcionando, e uma máquina com o DHCP configurado e desabilitado. Isso por quê? Porque na hora que o seu principal cai, você sobe o seu secundário, é uma espécie de backup. Você sobe esse seu secundário e ele então reendereça todas as máquinas na rede. O tempo de parada é menor. Você também pode ter 2 servidores trabalhando simultaneamente. Aí, a única diferença de uma situação para outra é que na primeira, um DHCP, um servidor está funcionando e o outro está esperando, está parado. E na segunda situação, você tem 2 trabalhando. Quando você tem 2 servidores DHCP trabalhando na rede, você precisa entender uma coisa. De 100 hosts, 50 serão distribuídos em um, 50 serão distribuídos no outro. Tá? Nessa situação, um host novo foi inserido na tua rede e ele anunciou. Ele falou, olha, eu sou um cidadão novo e quero fazer parte da sua rede. A partir daí, os 2 servidores DHCP irão responder para ele dizendo, olha, eu sou um servidor DHCP, eu estou aqui para te atender.
O que ocorre? Então ele faz uma primeira pergunta, ele recebe uma resposta e nesse momento ele define com qual dos dois servidores ele vai trabalhar. Assim que ele faz assim que ele toma essa decisão, ele anuncia para a rede novamente com quem ele vai trabalhar. Aqui existe um detalhe que é bastante interessante. Ao anunciar com quem ele vai trabalhar, ele já agradece os demais servidores que o atenderam. E por que ele faz isso? Que é para deixar muito claro que é com o servidor A que ele vai trabalhar. Dessa maneira, se ele ficar um tempo desligado e voltar a ligar, a ser ligado, é no servidor A que ele vai buscar o seu endereço de IP. Tá? E os servidores, então, a partir desse momento, conhecem esse host, entendem com quem ele vai trabalhar e passam a considerá-lo membro da rede. O IP ele é tão importante, o DHCP, me perdoa, o DHCP ele é tão importante que você pode fazer algumas configurações extras. Além de fornecer o endereço IP para a sua rede, o DHCP também pode fornecer algumas outras informações. Ele pode fornecer quem são os servidores DNS, quem trabalha, quem fornece esse serviço na rede, e ele pode fornecer também quem é o gateway padrão. Na maioria das vezes é isso que nós fazemos. Nós configuramos o servidor DHCP para fornecer um endereço para a sua máquina, para dizer para a sua máquina por onde é que ela sai para a internet, esse é o gateway padrão que eu falei, e dizer também quem são os servidores que vão resolver os nomes quando isso for necessário. Resolução de nomes é um outro assunto, mas só fazendo uma pincelada rápida, ela funciona, o DNS ele funciona basicamente fora da rede, mas ele também trabalha dentro da rede resolvendo o nome de alguns hosts internos. Então é isso, a oferta e a procura de DHCP na rede funciona dessa maneira. Eu oferto um IP, eu, servidor IP, oferto um IP na rede e eu, cliente, recebo um IP na rede. Mas quando é que isso ocorre? Isso ocorre no momento em que eu, cliente, entro na rede pela primeira vez. Pergunto quem é o servidor DHCP, os servidores que estão disponíveis me respondem, eu defino com qual deles eu irei trabalhar. Assim que definir com qual irei trabalhar, eu dou um aceite para esse servidor, dizendo tudo bem, trabalho contigo, e agradeço os demais que me atenderam. É isso, espero que você tenha entendido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre DHCP. Espero que você tenha gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima.